Olá, bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Essa é a nossa terceira aula, nossa terceira semana. Nós vamos dar início a uma nova unidade do livro. Já has visitado La Paz? Na página 98. Aqui vai ter um texto para vocês. Eu quero que vocês deem uma lida, falando, trazendo características, curiosidades sobre a Bolívia. Isso. Olha que imagem linda, né? Aí tem esse quadro aqui de atividade para vocês, onde vocês vão completar o quadro com alguma dessas informações já tem ali no texto. Algumas outras, como população, vocês vão ter que procurar na internet, tá? Em algum site confiável. Na questão 2, o que vocês irão fazer? Prestem muita atenção. O texto que você leu pode fazer parte de um folheto turístico, em equipes, né? No caso, você vai fazer sozinho, por causa que nós estamos isolados. Então, em equipes, isolado, você vai procurar utilizar o espaço seguinte e completar sobre dados do nosso próprio país. Então, os dados que nós vamos utilizar nessa questão 2 é sobre o Brasil. Não vão se confundir e fazer sobre a Bolívia, tá? Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Bolívia. Hoje eu vou tratar o que mais com vocês? A parte gramatical, certo? Então vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouquinho do pretérito perfeito composto. O pretérito perfeito composto, ele é um tempo verbal que retrata uma ação passada que ainda reflete no meu presente, é uma ação contínua, tá? Esse nome, pretérito perfeito composto do indicativo, nem sempre aparece esse nome todo, às vezes vai aparecer só pretérito perfeito. Aí vocês vão lembrar lá da regrinha que eu ensinei para vocês. Sempre que tiver esse nome perfeito é porque eu tenho duas conjugações, tá? Então vai ser o verbo haver mais o verbo particípio. O verbo haver vai conjugar de acordo com o sujeito, porque ele é o meu verbo auxiliar. É ele que me auxilia dizendo quem é o sujeito que praticou a ação. E, as, a, hemos, habéis, han. Então, yo he practicado, tu has practicado, ele ha practicado, hemos practicado, tá? Então, o haver que indica quem é o sujeito. Agora, o haver vem acompanhado da ação principal, que é a ação que é realizada e ela vem no particípio. Então, e practicado é do verbo praticar. Então, os verbos que terminarem em AR terão terminações ADO e os verbos que terminarem ER e IR terão terminações IDO. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, galerinha. Então, vamos lá. Pretérito perfeito. Se usa para falar de ações passadas que ainda refletem no seu presente, a prof já tinha dito, né? A forma está aqui, ó, de acordo com o sujeito. Yo he, tu has, ele é usted ha, nosotros hemos, vosotros sabéis, ellos han. Esse verbo, ele não pode estar sozinho, porque ele é composto. Então, sempre que tiver o nome perfeito é composto, eu vou usar os dois. Então, o particípio tem que estar junto com o verbo haver, certo? Particípio regular. Todo verbo terminado em A vai receber o final ado. Todo verbo terminado em ER ou IR vai receber o final ido. Não tem iedo igual no português, tá? Ido. Então, vai ficar: yo he comprado, tú has comprado, él ha comprado, bailado, cantado, amado. Ir, bebido, vivido,
pedido, subido, certo? Tá, próximo. Particípios irregulares são aquelas palavras que, se eu acrescentar adído, vão se tornar feias aos nossos ouvidos. Isso também tem no português, né? A porta está aberta ou a porta está abrida? Aberta. Está escrito ou está escrevido? Escrito. Então, se eu acrescentasse escrever adído, ia ficar escrevido. Não pode em português. E a mesma coisa ocorre com o espanhol. La puerta está abierta. El texto está escrito. Certo? Olha ali, a gente tem, ó, ver. Eu tenho visto mi prima. Decir é dizer, não se confundam. Muita gente confunde decir com descer, é dizer, tá? Então, eu tenho dicho, eu tenho dito isso, e não dizido, certo? Eu tenho dicho, hacer, feito, é igual fazer, né? Não é fazido, é feito, hecho. Freír, frito, de fritar, tá? Romper, esse é bem diferente. Roto, mi coche está roto, o carro está rompido, né? Estragou ali. O que podia ser rompido? La cuerda está rota, né? A corda está rompida. Abrir, abierto, não abrido, certo? Volver, vuelto. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas tem mais, tem impresso, tá? Descer, hacer, oír. Romper, abrir, volver. Acho que são esses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E mais imprimir. Mas tem mais dois. A prof não está lembrando agora e já vou falar para vocês, tá? Expressões temporárias. O que seriam essas expressões? Geralmente elas aparecem no texto, né, na frase, e ela mostra para você quando que ocorreu essa ação. Então, ela vai te remeter essa expressão temporal ao tempo verbal. Hoje, eu posso ter realizado uma ação, por exemplo, agora, são 11 horas da manhã. Eu posso ter realizado uma ação às 8, né, da manhã. Mas, se eu falar assim, hoje, o meu hoje já acabou? Não, o meu hoje ainda faz parte do meu presente, entendeu? Eu posso ter feito uma ação lá, antes, no início da minha manhã, que ela ainda reflita agora. Mas o meu dia ainda não acabou. Esta manhã, eu ainda estou na manhã. Posso ter realizado a ação lá, 8 horas da manhã, e ela ainda está refletindo agora, nas 11 horas da manhã. Hace um rato, faz um tempinho. Hace 2 horas, pouco tempo. Este ano, eu ainda faço parte do ano. Então, são marcadores temporais que te remetem que eu ainda estou dentro da linha temporal. Certo? Exemplo aqui, ó. Hoy he desayunado café com leite e tostadas. Então, hoje, meu hoje ainda está, faz parte da minha linha temporal. He desayunado. Quem desayunado? Eu. Eu. Tá? Agora, hoy he desayunado. Então, quem desayunou, quem vai me dizer aqui, ó, é o meu e, as, a, o AB, que vai indicar quem foi que praticou a ação, tá? Qual é a ação principal? Desayunar. Então, o que é desayunar? Tomar café. Então, eu tenho tomado café com leite e tostadas. A gente não tem essa conjugação verbal em português, tá? Seria isso, nossa conjugação verbal. Pronto. Ali, o nosso livro traz também o pronome de complemento, que está na página... o livro de vocês, ó, na página 101, desculpe, já traz uma lista bem completa dos verbos irregulares. Ali tinha só 7, tá? Então, pronome de complemento, eles são usados para evitar a repetição de palavras num diálogo, num texto, certo? Isso também existe no português, tá? Aqui nós temos o pronome de complemento direto e indireto. O pronome de complemento direto eu uso mais para objetos, tá? Coisas.
E o pronome indireto eu uso mais para pessoas. Como que eu posso observar isso? Se você observar os sujeitos, ó, yo, tu, ele, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, são praticamente os mesmos pronomes que eu uso. Vou mudar apenas as terceiras pessoas do singular e do plural. Então, aqui eu tenho lo para masculino, la para feminino. Los masculino, las femininos. Isso para coisas, objetos. Já para pessoas, eu tenho le, les. E esse se. Quando que vai ocorrer esse se? Esse se substitui o le quando houver a repetição sonora. Le, lá, le, los, le, lá. Eu vou explicar isso parte a parte, tá? Porém, existe um momento em que a pessoa pode ser direta. Quando que isso ocorre? Todo direto, todo complemento direto, seja ele objeto ou seja ele pessoa, ele vai receber a ação direta do verbo. A ação do verbo vai diretamente a ele, certo? A prof vai mostrar para vocês como que isso funciona. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, assim como no português, em espanhol, alguns verbos vão acompanhados de complemento, que podem ser o complemento direto ou o complemento indireto. Então, tem um exemplo já aqui, ó. Cid comprou uma gorra para mim. Qual é a ação praticada aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o verbo. Comprou. Comprar é a ação. Em cima do verbo, eu vou fazer a pergunta, o que e a quem? O que foi comprado? Uma gorra, que está de vermelho. Então, ele é um objeto. Ele é complemento direto. A quem foi comprado? Para quem foi comprado? Para mim, né? Que é o meu objeto indireto, certo? Nós identificamos aqui apenas o objeto direto e indireto, mas nós temos que fazer toda uma substituição. Ó, recebem a ação do verbo. Ó, os objetos de complemento direto, pronome de complemento direto, ele recebe a ação direta do verbo, que foi o que eu tinha dito antes, né? Responde a pergunta, para quê? Para quê? Tá? O que e o que? Eu gosto de falar o que, certo? Por quê? Para objeto. De maneira geral, os pronomes de complemento vão antes do verbo, certo? Me comprou, te comprou, lo comprou, no comprou, tá bom? José canta uma canção para sua hija. Qual é a ação que é praticada aqui? Cantar. O que ele canta? Uma canção. Então, uma canção é o meu objeto direto, porque é uma coisa, um objeto, certo? Para quem ele cantou? Para sua filha. É um objeto, então, de complemento indireto. O que poderia substituir a canção? Ela, a canção. Lá. O que substituiria a filha? Lê, tá? Seria ela, a filha, certo? Então, se eu fosse reescrever aqui, seria você se la canta para sua hija. Mas aqui eles só substituíram um objeto direto, tá? Então, ficou você la canta para sua hija. Muita atenção. Geralmente, alunos, quando vocês substituem usando le, lá, tal, usou o objeto de complemento, vocês querem repetir o que ele está substituindo na frase. Por exemplo, você lá uma canção para sua hija. Não, o lá já substitui uma canção. Então, ele não precisa aparecer novamente, tá? Pronomes de complemento direto. Para objetos de gênero masculino, singular, eu vou usar lo. Ó, comprou el livro, lo comprou. Porque livro é um objeto direto, nós estamos falando agora de objetos, coisas, tá? Agora, se estivesse no plural, los libros, comprou los libros, los comprou. Comprou la revista feminino, la comprou. Comprou las revista plural, las comprou, certo?
Pronomes de complemento indireto. Agora eu estou falando de pessoas, recebem a ação do verbo de maneira indireta. Não recai diretamente a ele a ação do verbo, né? Vamos voltar aqui. Ó, você canta uma canção para sua hija. Sua hija é objeto indireto. Ela recebe a ação de ser cantada? Ela recebe a ação direta do verbo? Não. Quem foi cantada foi a canção. Então, a canção é um objeto direto. Então, tem que ficar bem atento a isso, tá? Ó, aí nós temos aqui os pronomes que eu já mostrei para vocês e aqui uma frase em que substitui apenas o objeto indireto. Você canta uma canção para sua hija. Para quem ele canta? Para sua hija. Ella. O que substitui ele? Lê. Então, aqui vai ficar, Rosé le canta uma canção. Eu não vou botar Rosé le canta uma canção para sua hija, porque para sua hija foi substituído por le. Cai fora, ele não vai mais ficar ali, tá? Atenção, quando usamos os dois pronomes de complemento, que nem eu disse para vocês, você se la canta, seria o quê? Sempre quando eu reescrevo a minha frase, o meu objeto vem antes do verbo, e eu tenho que tomar cuidado quando eu tenho objeto direto e objeto indireto. Sempre vem pessoa primeiro, depois objeto. Já ouviram aquela história? Vão-se os anéis, ficam os dedos? Porque os objetos são menos importantes do que a pessoa. Então, se a pessoa é mais importante, quando eu reescrevo a frase, eu vou botar primeiro a pessoa, depois o objeto. Primeiro indireto, depois direto. Certo? Lembrando aqui, ó, que ó, quando o primeiro pronome dos dois é le ou les, vamos ter que trocar por se, se o outro começar com le, com lo, com lá, com los, com las, para não ficar essa repetição sonora. Le, las, le, los, las, les, não pode, tá? Então, aqui, ó, nesse último slide, eles já colocaram o quê? Os dois. Objeto direto e objeto indireto. Vamos lá. Você canta uma canção para sua hija. O que ele faz? Canta. Eu tenho que descobrir o verbo. Faça a pergunta em cima do verbo. O que ele canta? Uma canção. Objeto direto. Para quem? Para sua filha. Objeto indireto. Então, você se la canta. Certo? Por que tem um se e não lê lá? Porque eu não posso ter essa repetição sonora. Outros exemplos. Laura escreve um correio a seu jefe. Objeto direto. Então, lá, o que a Laura faz? Escreve. Ok. Um correio. Para quem? Para seu chefe. Então, um correio é objeto direto e para seu chefe é um objeto indireto. O que substitui correio? O correio. Lo. O que substitui o chefe? Le. Então, Laura se lo escribe. Vamos praticar? Nosotros compramos la casa al vecino. O que fizemos? Compramos. Ok, a casa. Então, qual é o meu objeto direto? A casa, porque a casa recebe a ação de ser comprada. Ao vizinho, o vizinho é indireto, porque ele não recebe a ação de ser comprado, tá? Então, vizinho é indireto, vecino. O que substitui a casa? Lá. O que substitui o meu vizinho? Ele, o vizinho. Le. Então, vai ficar nosotros se la compramos. Vamos lá. E estes direitos a respetarlos no vai a passar como com os 10 mandamentos. A quem se refere o pronome los? A respeitar-los. Então, é algo que já foi dito antes, que eu não quero repetir. Então, eu estou falando de quem? Dos 10 mandamentos, dos direitos, da liberdade ou sobre o globo? Sobre os 10 mandamentos. Desculpe, sobre os direitos, tá ali, ó. E esses direitos? A respeitar-los. Você deve os respeitar, tá? Substitui o termo destacado pelo pronome de complemento direto ou indireto. Comprou um ramo de flores para sua avó. Sua avó recebeu a ação de ser comprada? Não. Então, ela é indireta, tá? O que substitui a avó? Le.
Então, quando eu vou reescrever a frase, esse le vai vir antes do verbo. Então, eu vou botar le comprou um ramo de flores. Punto. Porque sua abuela va a Califuera, tá? Escreverei um artículo para o periódico. O que eu vou fazer a ação? Escrever. O quê? Um artículo. O artigo recebe a ação de ser escrito? Sim, ele é um objeto direto. Então, o que substitui um artículo? Lo. Lo escreveré para o periódico. Esther comprou as verduras em la feria. Fez o quê? Comprou. O quê? As verduras. O que? As verduras recebem a ação de ser compradas? Sim. O que substitui as verduras? Las. Então, vai ficar Esther las comprou em la feria. Preparei a comida para vosotros. Que hice? Preparei. Lo que? La comida, mas o que eu quero trocar aqui é para vosotros. Vosotros receberam a ação de ser preparadas? Não, é um objeto indireto. Então, vai ser substituído por vos. Então, vos preparei la comida. Gracias, solo que não é só isso. Sim? Então, deixa eu ver se eu tiro aqui, não estou conseguindo. Aqui. Então, pessoal, o que acontece? O particípio no imperativo é assim. Quando a gente fez o pronome de complemento, a gente, para identificar e substituir, ele vem antes do verbo, certo? Porém, eu tenho outras 3 formas que ele pode aparecer pós-posto ao verbo, que foi o que aconteceu lá na Mafalda, quando ela falou com o globo, e vocês viram que ele estava depois do verbo. Deixa a prof colocar lá de novo. Agora eu passei e não está mais onde eu queria. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu prestar atenção aqui. Vamos lá. Olha, estou derechos a respeitar-los. Vocês observam que o meu pronome de complemento não está antes do verbo, que seria o que eu tinha dito antes, tá? Ele está pós-posto ao verbo. Por quê? Sempre que o meu verbo estiver no infinitivo, a, i, na sua forma original, sem estar conjugado, o meu objeto tem que vir após o verbo interligado. Porque em português eu faço isso, mas eu uso o hífen. Em espanhol não tem hífen, tá? Outra forma que ele pode aparecer no imperativo, quando expressar uma ordem. Compra-melos, tá? Compra-melos, eu estou mandando comprar para mim os objetos. Então, compra-melo vai estar tudo junto. Compra-melo, tudo junto, tá? É aí que surge a superproparoxítona, que são as sobrevírgulas em espanhol, porque eles não têm essa separação pelo hífen e vira tudo uma palavra só, tá? Outro caso muito que acontece essa mesma regra de vir pós-posto ao verbo seria o gerúndio. Ando, yendo, certo? Então, estou comprando-los, estou vendendo-los, porém, o gerúndio eu posso também usar antes e depois. Caso eu for usar antes, o meu pronome de complemento, ele tem que vir antes do estar. Então, por exemplo, sí, me lo estoy comprando. Se lo estoy comprando. Lo estoy comprando. O meu pronome vai vir antes do estar praticando. Certo? Porém, no gerúndio, tanto faz vir antes ou depois. Vocês podem ver essas 2 formas
pode até acontecer lá quando vocês forem realizar o Pratificando ou fazer as plataformas, tá bom? Então, o que que acontece? Vocês vão realizar a atividade do Pratificando e na próxima aula a gente vai fazer uma revisão e correção das atividades, certo, galera? Então é isso, por hoje nós ficamos por aqui, por hoje é solo, nos vemos en la próxima clase, besitos y hasta la próxima.